Olá a todos e todas, sejam bem-vindos mais uma vez a esse canal Meia-Noite às 6. Cá estamos novamente para mais uma semana e com um novo vídeo. No vídeo dessa semana nós vamos conversar sobre o problema da intolerância e o problema dos discursos de ódio na sociedade. Quando nós buscamos uma conceituação para o vocábulo intolerância, nós encontramos diferentes definições. Uma dessas definições nos indica que a intolerância é a atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou pela falta de vontade das pessoas em reconhecer e legitimar as diferentes opiniões, as diferentes crenças, os diferentes comportamentos das pessoas em sociedade. Muitas vezes a intolerância tem como suporte material o próprio preconceito. E o preconceito posto em movimento gera a discriminação. A discriminação que é um mal social. A discriminação tão nociva para as nossas relações sociais, para as nossas relações interpessoais. O preconceito nada mais é que uma expressão muito primitiva da não aceitação da diversidade, da não aceitação das diferenças. E em razão do preconceito, muitas vezes, nós passamos a viver numa atmosfera de profunda intolerância, onde discursos de ódio todos os dias se propagam e ganham cada vez mais força. Em razão disso, nós estamos vivenciando múltiplas formas de intolerância no nosso dia a dia, na nossa sociedade. Intolerância religiosa, intolerância política, intolerância sexual, intolerância estética. E isso traz um enorme sofrimento para as pessoas e infelicidades, para todas as pessoas, para toda a sociedade. A intolerância mata milhares de pessoas todos os dias no mundo. Pensem, por exemplo, no sofrimento de pessoas em razão da intolerância estética. Quantas pessoas que estejam, por exemplo, numa situação de obesidade sofrem em razão dessa intolerância que se perpetua, sofrem a discriminação, por exemplo, no mercado de trabalho, nas suas relações afetivas, percebem como é preocupante, como é complexo? Pensem, por exemplo, no sofrimento de adolescentes que muitas vezes são expulsos de casa pelos pais em razão da sua identidade sexual. E pensem, por exemplo, quantos líderes religiosos incentivam os pais a expulsarem seus filhos de casa simplesmente por serem homossexuais. E muitas vezes esses adolescentes, em razão de não ter para onde ir, vão se envolver com a prostituição, com o crime, com as drogas. É realmente muito preocupante. E esse cenário de intolerância vem crescendo consideravelmente todos os dias no nosso país, todos os dias nas nossas relações. E é sabido que a intolerância gera a opressão. Hoje nós vivemos numa sociedade marcada pela opressão. Há inúmeras pessoas oprimidas em razão da sua identidade sexual, em razão da sua crença religiosa, em razão da sua posição política. E viver de forma oprimida é viver de forma precária. É viver de forma indigna. Nós temos que romper com esse processo da intolerância e trazer todas as pessoas para o campo da dignidade humana. Nós, seres humanos, temos anseio pela fraternidade, mas como somos muito contraditórios, muito complexos, muitas vezes nós revestimos as nossas relações sociais de intolerância e brutalidade. E o contraponto da intolerância é a tolerância. E o que é a tolerância? A tolerância nada mais é que o reconhecimento. De acordo com Axel Honneth, um filósofo, sociólogo alemão, o reconhecimento não é uma mera cortesia, é uma necessidade humana vital. Todos nós temos a necessidade de sermos reconhecidos, de sermos legitimados, de sermos acolhidos na nossa identidade. À medida que eu reconheço, eu trago para perto, eu desenvolvo um sentimento de pertencimento, de acolhimento social. À medida que eu não reconheço, eu afasto, eu excluo, mantendo uma postura intolerante de que a minha verdade do mundo é a única verdade possível. E essa verdade, como que se constrói?
de maneira singular. Cada pessoa tem uma verdade do mundo, né? A minha verdade, ela é construída, a minha bagagem identitária, ela é construída através das minhas relações sociais, através da literatura que eu tive acesso, através dos meus traumas infantis. Enfim, isso é muito particular, isso é muito íntimo e cada pessoa tem a sua subjetividade. Portanto, não há uma verdade única e absoluta do mundo. É preciso trabalhar nas nossas mentalidades a aceitação, o respeito, a tolerância e, sobretudo, o reconhecimento. E de que maneira nós podemos fazer isso? Eu acredito que as grandes duas ferramentas que nós dispomos, né, no enfrentamento da intolerância sejam a educação, a informação e a ética social. Primeiro, a informação, a educação. Quanto mais nós estudamos, mais nós descobrimos que temos que estudar. Não é verdade? Nós somos eternos estudantes. Quanto mais nós investigamos, nos informamos, nós percebemos quanto complexo é o ser humano. Quantas possibilidades existem num universo interpessoal, num universo de subjetividade daquela pessoa. E aí eu não estou falando estudar apenas uma linha científica, estudar apenas um campo da ciência, nada disso, né? Porque hoje a grande palavra é a intersetorialidade. Nós precisamos dialogar as ciências. E à medida que nós fazemos isso, nós percebemos quanto o ser humano é complexo e que tentar enquadrá-lo num perfil, num rótulo, é muito pequeno para toda essa possibilidade humana. E um outro aspecto muito importante no enfrentamento da intolerância é a ética social, né? Porque em termos éticos, quando nós estamos pensando em viver em sociedade, em ética social, o que nós precisamos para viver em uma sociedade boa? Nós precisamos de valores éticos muito bem fundamentados. E que valores são esses no enfrentamento da intolerância? A fraternidade, a cooperação, o respeito, o reconhecimento que há espaço para o pluralismo, que há espaço para a diversidade, que há espaço para as múltiplas identidades nesse mundo. E que fique claro, né? Nós precisamos desenvolver ao mesmo tempo a intelectualidade, ou seja, a informação, e a moralidade. Porque se eu só desenvolvo a minha intelectualidade, eu corro o risco de cometer atrocidades sociais. Né? Veja, por exemplo, o caso de Hitler, um homem genial com a intelectualidade reconhecida mundialmente, mas que pecou muito forte em termos de ética e de moralidade social. E ao outro ponto, a mesma reflexão. Se eu desenvolvo excessivamente a minha moralidade e não me informo, não busco ferramentas educacionais, eu corro o risco de ficar bitolado, obtuso e fechado nas minhas próprias verdades. É importante, nesse momento em que há uma crescente onda de intolerância no nosso país, nós nos questionarmos em que tipo de sociedade eu gostaria de viver. Eu gostaria de viver numa sociedade pacífica, então eu preciso pacificar as minhas relações. Eu gostaria de viver numa sociedade onde as pessoas se respeitassem, então eu preciso desenvolver o respeito nas minhas inter-relações. Assim como Gandhi nos ensinou, eu acredito que isso seja uma grande verdade. Nós precisamos ser a transformação que nós queremos ver no mundo. Se você gostou dessa temática e acredita que vale a reflexão, curta e compartilhe. Eu fico por aqui desejando a vocês muita tolerância, muita sabedoria e muita luz. Eu vejo vocês na semana que vem, se Deus quiser. Tchau!